Irmãos, irmãs, trazemos a todos o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe com a sua paz. Este ano, para mim, é um ano muito especial. Eu tive a felicidade de conhecer a doutrina espírita ainda em minha adolescência, uma fase de transição complicadíssima para cada um de nós, que exige a nossa autoafirmação e a tomada de decisões importantes que irão afetar, quase todas elas, o curso posterior de nossas vidas. E ter conhecido o Espiritismo nessa fase da vida, para mim abriu muitos caminhos por ter aberto a minha mente, a minha compreensão para as realidades imorredoras da vida. Hoje já se passaram mais de 15 anos da primeira vez que comparecemos a um centro espírita como este e assistimos a minha primeira palestra, que se tratava sobre o aspecto tríplice da doutrina espírita. O espiritismo, ao mesmo tempo, como uma ciência, uma filosofia e uma religião. Embora tenha se passado já tanto tempo, lembramos como se fosse ontem. E teve um impacto transformador sobre a minha vida. E este ano eu estou publicando a minha primeira obra espírita, intitulada A Espiritualidade em Quadras, que saiu agora na sua versão definitiva. E uma das primeiras casas na qual apresentamos este nosso primeiro livro foi justamente aqui, faz questão de um mês mais ou menos. E eu lembro que na saída, uma senhora generosa comprou o livro e lembrou um provérbio que existe, que todo mundo tem que na vida plantar uma árvore, fazer um filho e escrever um livro. Ela perguntou se a minha missão estava completa. Eu brinquei que sim, que eu já poderia morrer, eu já poderia descansar em paz. Daí ela, de inopino, de imediato respondeu: não, depois de fazer os filhos é necessário cuidar deles e encaminhá-los. O que vale tanto para uma filha que eu já tenho, como também para este livro, esse primeiro filho espiritual, que eu encaro como uma criação da minha alma e dos mentores que me inspiram. E com aquela fala dela, não sei se não está presente hoje, né? Com a fala dessa senhora, né, nós entendemos então de fazer, nas casas espíritas com as quais colaboramos, palestras que reflitam um capítulo específico do livro. O livro, nessa sua versão atual, ele está dividido em duas partes, em dois blocos. A primeira parte de cada capítulo apresenta uma reflexão baseada na nossa querida doutrina, complementada por 10 versinhos, por 10 quadrinhas que tratam da temática da reflexão. Então, hoje nós vamos tecer alguns comentários sobre o segundo capítulo do livro, que é intitulado A Sublimidade do Amor. Então, nós estaremos conversando, refletindo sobre a questão do amor, a importância do amor na nossa vida. E, em fazendo isso, gostaríamos de, inicialmente, citar um pequeno relato feito pelo espírito André Luiz na obra Nos Domínios da Mediunidade, psicografado pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier, que servirá de mote, que servirá de gatilho para a nossa fala subsequente. Esse livro, como o próprio título indica, trata sobre os múltiplos aspectos da mediunidade, que é uma faculdade que todos nós possuímos. Todos nós somos médiuns. Allan Kardec, ao estudar a faculdade mediúnica, escreve lá no Livro dos Médiuns
que ele publicou no ano de 1861, no capítulo 14, que trata dos médiuns, que todo ser humano possui essa faculdade, por ela ser inerente à espécie humana. Então, todos nós somos médiuns, variando, no entanto, no grau e nas formas de apresentação dessa mediunidade. A maioria de nós, que não é médium ostensivamente, não vendo os espíritos, não ouvindo os espíritos, não conversando diretamente com os espíritos, não psicografando mensagens, não recebendo-os através da psicofonia, a maioria de nós mantém uma relação direta com o mundo espiritual através dos nossos processos mentais, através dos pensamentos que mantemos o tempo inteiro. A nossa mente não para de funcionar por sequer um instante, um segundo. Está continuamente emitindo pensamentos. E cada pensamento nosso que emitimos revela ao universo a nossa identidade interior. Quem nós somos? Como estamos? O que se passa em nossa realidade interior? E, através desses pensamentos, nós atraímos companhias espirituais que se afinam com o nosso modo de ser, de pensar, de agir, de falar, e se miscuem através de ligações mentais em nossos diálogos, em nossas ocupações, em nossos quefazeres. Tudo inconscientemente, sem que nós nos demos conta disso. Há uma questão no Livro dos Espíritos, que recorrentemente citamos em nossas falas, que é a questão 459, na qual Allan Kardec pergunta aos imortais: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossas ações? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, esta questão é por demais esclarecedora, por nos chamar a atenção para um fato que poucas vezes paramos para refletir, para meditar, que é a interferência do mundo invisível no mundo visível, a interferência do mundo espiritual no mundo material, a interferência dos espíritos que nos cercam sobre a nossa vida, nos influenciando, nos dirigindo tanto para o bem quanto para o mal, de acordo com os nossos pendores. Daí a importância da advertência evangélica da oração e da vigilância, porque cada pensamento nosso, ele vai buscar os pensamentos afins, seja produzido por mentes que estão encarnadas ou por mentes que estão desencarnadas, as quais inelutavelmente acabamos vinculados por um processo de sintonia, de afinidade espiritual. Então, existem entre nós, espíritos encarnados, e entre nós, espíritos encarnados e espíritos desencarnados, elos, fios invisíveis que nos conectam e interconectam num emaranhado de extrema complexidade que nós não temos condições, ao menos no estado normal de consciência, de perceber, de identificar. Mas que muitas pessoas que são médium mais ostensivamente conseguem já perceber, depreender, identificar, filtrar, selecionar. E daí as inúmeras mensagens que temos à nossa disposição, vindas da espiritualidade, os múltiplos livros mediúnicos que chegam a nós, as inúmeras comunicações que estão ao nosso alcance para a nossa espiritualização, para a nossa iluminação. Então, essa é uma questão muito importante, de nós compreendermos que o mundo espiritual interfere diretamente em nossa vida, através dos nossos processos mentais, mediante os quais recebemos intuições, sugestões, diretrizes,
ideias, muitas vezes soluções para os problemas que estão nos apoquentando, que estão tirando o nosso sono, que estejam porventura nos perturbando. E eles chegam de forma sutil, de modo que muitas vezes nós até nos vangloriamos, mas como é que eu não havia pensado nisso antes? Tão simples. E muitas vezes esse lampejo, esse insight, é justamente fruto de uma interferência espiritual que sofremos, do nosso anjo guardião, do nosso mentor espiritual, etc. Então, essa é uma questão, de fato, importantíssima para refletirmos e importantíssima para utilizarmos essa interferência que sofremos da espiritualidade para o nosso crescimento pessoal, para o nosso engrandecimento interior, para a nossa evolução consciencial. Então, como estávamos dizendo, o espírito André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo que versa sobre a psicometria, que é um termo advindo mais do âmbito da parapsicologia, para caracterizar aqueles sensitivos, aqueles médiums que têm a faculdade de, ao pôr a mão sobre um determinado objeto, fazer a leitura das vibrações sutis que impregnam aquele objeto. Pode ser um objeto qualquer, uma peça de roupa, uma carteira, um mobiliário, não importa, né? A pessoa, isso é muito utilizado, no Brasil não tanto, mas mais nos Estados Unidos, pela polícia investigativa, para encontrar pessoas desaparecidas. Eles se servem de pessoas dotadas dessa faculdade para, em contato com objetos de uso pessoal da pessoa que está desaparecida, através das vibrações dessa pessoa que impregnam aquele objeto, tentar localizá-la. Em muitos casos, mais de 60%, segundo as estatísticas, são solucionados quando submetidos aos psicômetras. Então, André Luiz, que está na companhia de outro espírito, Hilário Silva, e de um mentor espiritual que o acompanha, chamado Aulus, vão visitar um museu, no Rio de Janeiro, se não estamos equivocados, em espírito. Vão a esse museu a fim de aprender que André Luiz e Hilário Silva são estagiários, eles estão aprendendo sobre mediunidade. Quem se interessa por esse assunto, mediunidade, em primeiro lugar, leia o livro dos médiuns, né? Mas não deixe de ler Nos Domínios da Mediunidade, que é uma obra extraordinária onde se colhe lições e ensinamentos por demais profundos e pertinentes à temática, sob uma nova ótica, sob um novo olhar. A mediunidade como é vista da espiritualidade para a Terra. Allan Kardec, em grande parte, estudou o fenômeno mediúnico da Terra para a espiritualidade. André Luiz, nessa obra, nos mostra a visão da mediunidade e da espiritualidade para a Terra. Então, eles estão lá no museu e primeiro se aproximam de um relógio de origem austríaca. E o mentor manda que eles coloquem as suas mãos sobre o relógio a fim de fazerem uma experiência. E ao fazerem isso, ele se vê projetado ao ambiente lá do século XIX, onde vem o relógio no centro de uma sala aristocrática, junto de uma família bem abastada, bastante feliz, em torno de uma mesa que era encabeçada por esse relógio. E a família está conversando, está tendo um momento agradável durante um jantar. Então, o mentor explica que os objetos, né, as coisas, assumem as vibrações, registram as vibrações das pessoas que delas se servem. E isso fica registrado para sempre. Né? Então, eles avançam mais adiante para outro setor do museu, onde havia um espelho. E o mentor espiritual já conhecia aquele museu. Então, ele está guiando-os em momentos diferentes de aprendizagem.
Então vão até o museu, onde o museu está aberto, há 3 pessoas encarnadas que estão visitando, como nós, que estão visitando o museu. E eles reparam que, quando essas 3 pessoas se aproximam do citado espelho, uma delas logo sente um arrepio que lhe perpassa toda a espinha e já arrasta os outros para longe daquele espelho, dizendo que havia sentido uma sensação muito estranha, horripilante, não queria ficar mais naquele setor do museu e arrasta os 2 familiares para outra dependência do museu. E o mentor espiritual logo explica aos demais espíritos, André Luiz Hilário Silva, que aquela mulher que havia sentido aquele arrepio, na verdade, era uma médium com uma faculdade bastante acentuada. E ela havia identificado, havia registrado a presença de um espírito que estava preso àquele espelho por mais de 2 séculos. E ela, através daquele calafrio que nós muitas vezes sentimos, e que nem sempre, mas muitas vezes, pode ser um indício de uma vibração espiritual pesada no ambiente em que a gente está, ou de uma interferência negativa que esteja nos espreitando. Muitas vezes pode ser, nem sempre. Né? Há pessoas que muitas vezes sentem qualquer ventinho, qualquer brisa, já acham que são os espíritos. Não é assim, né? Sem dúvida nenhuma, a gente está sobre a interferência, sobre o império deles o tempo inteiro. Né? Mas somos sempre senhores de nós mesmos e devemos aprender a filtrar as influências que sofremos, canalizando as influências positivas para o nosso bem, para o nosso progresso, para a nossa felicidade, para a nossa espiritualização. Então, André Luiz Hilário Silva acompanha o Aulus até o espelho, onde eles veem, de fato, o espírito de uma jovem, uma donzela, profundamente apegado àquele espelho. E aí, o mentor espiritual passa a explicar a situação da mesma, né? Contando que a mesma esteve encarnada no Brasil, no final, na passagem do século XVIII para o século XIX, quando na Europa os ventos revolucionários sacudiam a aristocracia de vários países, a começar pela França em 1789, com a Revolução Francesa, quando em 14 de julho daquele ano o povo toma a Bastilha, símbolo do antigo regime, do absolutismo monárquico, do poder aristocrático lá vigente. Então começa uma série de alterações políticas na Europa. E uma família aristocrática, abastada, rica, foge da França e vem asilar-se no Brasil. Esta família possui um filho que estava na adolescência, era bastante jovem, que se enamora por esta jovem, cujo espírito agora estava aprisionado naquele espelho. E aí o mentor começa a explicar toda a história. O menino, o jovem, enamorou-se pela jovem, ambos fizeram um para o outro juras de amor infinito, o relacionamento logo evoluiu para algo além da amizade e permaneceram alguns anos juntos. Mas na França as condições políticas e econômicas estavam se alterando. Os terríveis anos revolucionários já haviam amainado. Um jovem general, Napoleão Bonaparte, já havia chegado ao poder. E havia acomodado uma série de conquistas oriundas da Revolução contra os antigos privilégios da aristocracia. Foi quando, então, aquela família que havia buscado asilo político no Brasil decide retornar para a França. E o filho
num primeiro momento, contraria o pai, dizendo que estava apaixonado pela menina, pela jovem, e que não iria acompanhá-la. Mas naquela época, quando ainda se acatava a vontade do pai e da mãe, né, quando a vontade do pai e da mãe ainda era a última palavra, né, em alguns aspectos era melhor, né, porque hoje nós vemos justamente o contrário disso, né, a vontade dos filhos prevalecendo muitas vezes sobre a vontade dos pais, quando não deveria acontecer, ao menos não em todos os casos. Então o filho anui, consente, concorda com a determinação paterna e regressa com eles para a França. Mas ele dá de presente para a menina um espelho, que era muito bonito e muito valioso, né? Trabalhado com madeira cara, incrustado com pedras preciosas. E diz para a menina que aquele espelho ela deveria receber como símbolo do amor e da promessa que ele fazia para ela. Que assim que ele se tornasse de maior e a situação na França e na sua família melhorasse, ele retornaria para consorciar-se, para casar-se com ela, e ambos seriam felizes para sempre. Só que a menina recebe aquele presente de bom grado, chora desesperada, mas enamora-se no espelho, vendo no espelho a promessa do seu amor, do seu amado, que nunca mais retornaria. O jovem, uma vez na França, logo esquece-se das juras de amor feitas, enamora-se por outra jovem e contrai esponsalício com a mesma, sem nunca mais dar notícias. E a menina permanece com o pensamento fixo no seu amado, que nunca mais manda uma carta, nunca mais manda uma notícia. E ela permanece a vida inteira presa àquele espelho, esperando o retorno do seu amor, que nunca voltou. E ela veio a desencarnar. E aí um alerta importante. Jesus já dizia: onde está o teu tesouro, também estará o teu coração. Então nós sempre estamos junto àquilo que nós valorizamos, sejam pessoas, sejam coisas, sejam objetos, sejam sentimentos, sejam valores, sejam emoções, conhecimentos. O nosso espírito sempre está junto àquilo que valoriza, junto àquilo que deseja. Como não poderia deixar de ser, a morte implacável chegou depressa para a menina. E como ela não opera milagres, do mesmo modo que a menina viveu durante toda a sua vida na terra, presa àquele espelho, após a morte permaneceu presa ao mesmo. Com aquele pensamento obsidente, conectado ao espelho e esperando ainda no mundo espiritual a visita, o retorno, o regresso do seu amado, da pessoa que lhe prometera amor eterno. E aí o espiritual, ante uma interrogação que tanto André Luiz quanto Hilário Silva lhe fizeram, responde que as leis da vida, por serem inexoráveis, no tempo futuro, por certo, haveria de a reaproximar a jovem do seu amado, a fim de que este corrigisse, através de nova experiência encarnatória, o erro que cometera, né? A promessa que ele não cumprira, né? E que, provavelmente, o antigo amor da sua vida, junto com aquela com quem casara na Espanha, em reencarnando novamente como marido e mulher, receberiam nos braços como filha o espírito daquela jovem aprisionado ao espelho.
Somente assim ela conseguiria libertar-se. Essa história ilustra muito bem a ideia, a compreensão, a dimensão que nós temos do amor, que geralmente é uma ideia apequenada, estreita, limitada. O que para nós é amor, muitas vezes não é outra coisa senão ilusão, senão algo muito frágil, como um copo de cristal, que há um impacto mais forte, se quebra por inteiro, milhares de cacos. Infelizmente, nos dias atuais, esse sentimento, que é o mais nobre, o mais importante da vida humana, tem sido conspurcado. E as pessoas permanecem em equívoco ao considerá-lo e ao vivenciá-lo em seu dia a dia, em sua rotina pessoal, familiar, em sua rotina de relacionamentos. Se consultarmos qualquer dicionário, uma das primeiras acepções que aparece para a palavra amor é a seguinte: sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem. Que definição fantástica de amor. Amor, sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem. E ao analisarmos apenas essa primeira acepção, esse primeiro sentido que aparece para a palavra amor lá no dicionário, nós nos damos conta que é justamente esse tipo de amor, que é a primeira acepção que aparece, a mais rara em nosso meio. Porque na maioria das vezes nós amamos, mas considerando em primeiro lugar o nosso bem, e não o bem da pessoa que é objeto do nosso amor. Nós dizemos amar esta ou aquela pessoa, mas desejando que esta pessoa nos satisfaça o nosso capricho. E consideramos o fato dela nos atender, fazer aquilo que gostamos, como sinal para o nosso amor. Reconhecemos que ela nos ama quando ela atende o nosso bel prazer, a nossa vontade, o nosso desejo. Se ela não mais nos atende conforme o fazer de praxe, isso é sinal que não nos ama mais, não nos quer bem. E observemos que essa ideia de amor, essa acepção de amor, nada tem a ver com a primeira acepção que aparece no dicionário. Segundo o dicionário, amor é o sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem, de outro alguém. Então, quem ama, em primeiro lugar, quer o bem da pessoa ou daquilo que ama. E não, em primeiro lugar, quer o seu bem, como acontece na nossa sociedade, que está com seus valores de ponta cabeça, completamente invertidos, justamente por faltar-nos visão espiritual, compreensão espiritual das coisas. Nós vivemos no corpo como se fôssemos imortais, mas nele e não fora dele. Não paramos para pensar que este corpo, por mais longa que seja a nossa vida na Terra, a sua durabilidade será sempre pequena, será sempre curta. E a morte muitas vezes chega para nós ou para os nossos antes da hora que a esperamos, embora seja sempre a hora certa, por fazer parte das leis divinas, controlar os processos de renascimento, vida na Terra, desencarnação. Vida na espiritualidade, renascimento e por assim vai. Num ciclo ininterrupto de ir e vir para cá, através do qual saímos fortalecidos, aperfeiçoados, engrandecidos para Deus, para Jesus, para os altiplanos da elevação. Então,
Nós precisamos, nós que nos abrigamos no seio da doutrina espírita, precisamos nos valer dos ensinamentos que essa doutrina nos traz sobre a nossa imortalidade, sobre a reencarnação, sobre a comunicabilidade com o mundo espiritual, sobre as influências espirituais que nos cercam, sobre a vida em outros planetas, sobre as diretrizes espirituais que apresentam uma ética e uma moral universais para o nosso comportamento. Devemos nos valer destes ensinamentos para transformarmos a nossa vida para melhor no nosso dia a dia. Imbuídos desse ideário, imbuídos desses ensinos, certamente nós teremos condições para amarmos, segundo a definição de amor presente no dicionário. Sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem. Então, infelizmente, aquilo que nós julgamos amor na maioria das vezes é possessividade, é servilismo, é dominação. Né? Nós já falamos, minha esposa, minha mulher, está mais numa sociedade machista como a nossa. Ou as esposas também, geralmente mais ciumentas que os maridos, né? É meu marido, é meu homem, e por aí vai. Né? No próprio pronome possessivo já está indicada a posse, né? Meu, quando na verdade ninguém é de ninguém. Né? Todos nós somos dotados da nossa individualidade, portanto, de livre-arbítrio que nos faz livres para ir e vir, livres para fazer as escolhas que melhor nos agradem e que estejam em harmonia com a nossa consciência, que estejam em harmonia com as leis divinas. Porque nós somos livres para tudo, mas, em compensação, somos obrigados a receber e suportar o impacto da nossa liberdade, na resposta que recebemos automaticamente às escolhas que fazemos. Daí o famoso provérbio espírita de que a semeadura, a sementeira, é sempre livre, mas a colheita é da mesma forma sempre obrigatória. De modo que plantamos aquilo que colhemos aquilo que plantamos. Né? E isso reproduz uma das maiores leis da vida que funciona por dentro de nós, a regular os nossos estados interiores de alegria e felicidade e atrair para nós os acontecimentos exteriores, as pessoas que nos cercam, a fim de nos harmonizarmos conosco mesmo e com o mundo na busca da paz, na busca da nossa espiritualização, na busca do nosso bem. Então nós temos que aprender a reconhecer toda a sublimidade do amor e aprender, no seio do nosso lar, em primeiro lugar, a amar, desejando o bem daqueles que nós amamos. E mais do que desejar o bem, fazer o bem, realizar o bem para aqueles que são objeto do nosso amor. Porque aí estaremos dando mostras concretas do amor que nós sentimos. Né? Nesse sentido, não existe exemplo melhor do que o amor de mãe, que muitas vezes peca por extremismos. Né? Mas não existe exemplo melhor, porque as mães legítimas, aquelas que amam de verdade, vão até as últimas consequências para auxiliar e para fazer o bem para os seus filhos. Muitas vezes, até depois da morte, retornam velando pelo bem dos seus filhos, protegendo-os do lado de lá, né? Como nós vemos através de inúmeras comunicações espirituais. Então, o amor de mãe é algo que não há palavras para descrever, para traduzir, e que expressa o amor justamente nessa primeira acepção apresentada
no dicionário, que é desejar o bem do outro. E não existe outro amor mais sublime do que este, né? Jesus, da mesma forma, quando esteve presente na Terra, nos ensinou e nos demonstrou como viver segundo o amor verdadeiro. E toda a sua doutrina é estribada e orientada para este amor que deseja o bem do outro. Não o amor que muitas vezes nós concebemos, que é desejar em primeiro lugar o meu bem para que o outro esteja bem também. Mas em primeiro lugar eu. Se o outro não estiver muito bem, então não importa, né? Eu estando bem está bom. Que é a mentalidade que subjaz em nosso meio, em nossa sociedade, extremamente egoísta, utilitarista, materialista e consumista. É esse amor que está em voga, infelizmente, em que cada um busca cada vez mais o seu bem e esquece do bem geral, esquece do bem coletivo, esquece do bem comum. E por isso, os casos cada vez mais numerosos de incompreensão, de desentendimento, de drogadição, de desestrutura familiar, de loucura, de conflitos emocionais, de solidão, de depressão e por aí vai. Por faltar amor, mas o amor verdadeiro, o amor legítimo, né? Infelizmente, nosso ritmo translocado de vida nos impõe um tempo cada vez mais curto para vivermos e sermos felizes. Mas, e nós, nesse ritmo de existência, nós temos que encontrar brechas para amar e para recebermos amor. Porque esse é um alimento fundamental da existência. Se nós precisamos, se o nosso corpo precisa do alimento material para se manter, a nossa alma precisa do amor, que é o alimento espiritual que a mantém. Impossível viver sem esse alimento. Impossível viver sem amor. E é preciso repetirmos, amar e também abrirmos espaços em nossa vida para sermos amados. Porque há pessoas que têm dificuldade para se deixarem, para permitirem que os outros a amem, né? Por estarem emergindo muitas vezes de relacionamentos fracassados, nos quais sofreram muito, nos quais vivenciaram muita angústia, muita dificuldade, muita dor. Então criaram uma espécie de couraça, de mecanismo de defesa que não dá espaço para que o outro entre e se instale no seu coração. E para que receba este alimento indispensável que é o amor. E acabam se tornando pessoas frustradas, amargas, doentias, de convivência muito difícil, quase insuportável, né? Então é necessário, além de amarmos, aprendermos a amar, que é uma aprendizagem, aprendermos também a permitir que os outros nos amem. Numa sociedade como a nossa, prenhe de preconceitos e de tabus, isso é muito difícil, né? Quando o homem já abraça outro homem, dá um beijo, é homossexual e por aí vai. Para ver o nível espiritual da nossa sociedade. Coisa que não existia em sociedades de há 2 milênios, né? Jesus, junto à comunidade apostólica, era de praxe essa relação entre os membros dessa comunidade, de se abraçarem, de se beijarem na face, como sinal de respeito, de amor, de fraternidade, coisa que na nossa não ocorre. Às vezes um filho beijar um pai beijar um filho, parece um tabu. Bom que isso já está se quebrando um pouco, mas ainda existe muito. É um absurdo
E justamente nessas coisas que a gente vê que a nossa sociedade está doente, profundamente doente. E se a sociedade está doente, é porque os indivíduos que a formam estão doentes também. Nós estamos doentes, psicologicamente falando, espiritualmente falando. E precisamos urgentemente de atendimento. Precisamos nos evangelizar. Precisamos nos espiritualizar. Precisamos aprender a amar e aprendermos a sermos amados. Se não conseguirmos isso, nós nos assemelharemos, dadas as proporções, ao espírito daquela jovem que ficou aprisionada ao espelho. No entanto, quando desencarnarmos, ao invés de estarmos presos ao espelho, estaremos presos ao círculo familiar, cujos problemas não conseguimos resolver ainda encarnados, cujo perdão ainda não conseguimos dar, né? Cuja ofensa ainda não conseguimos revelar, cujo ressentimento ainda não conseguimos nos libertar, e ficaremos presos a esses círculos viciosos. E não conseguiremos prosseguir em nossa liberdade espiritual, em busca da paz que todos desejamos, em busca da felicidade que todos desejamos. Porque, conforme já citamos Jesus, onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Então, onde nós tivermos concentrado a nossa atenção e o nosso interesse na vida atual, depois da morte, que não altera as coisas de modo significativo, a nossa atenção, nosso interesse seguirá sendo o mesmo. Quem passou a vida inteira se drogando, depois da morte vai continuar se drogando, influenciando os novos drogaditos. Quem passou a vida inteira bebendo, se encharcando no álcool, quando morrer vai continuar fazendo a mesma coisa. Quem passou a vida inteira fumando, quando morrer, vai continuar fazendo a mesma coisa. Quem passou a vida inteira indo em lupanares, em casas de meretrício, de prostituição, em busca de gozos e vida fácil, quando morrer, vai continuar frequentando os mesmos lugares. E vai seguir profundamente perturbado, em desequilíbrio, porque vai seguir não encontrando aquilo que mais deseja, que é a paz de dentro, que é a felicidade interior. Agora, a recíproca é verdadeira. Quem passou a vida inteira com o pensamento voltado no bem, quando desencarnar, vai ter a mesma preocupação. Quem levou a vida reta aqui na Terra, quando desencarnar, vai seguir vivendo da mesma forma do lado de lá, numa condição espiritual de equilíbrio, porque vai estar nos braços dos seus amores verdadeiros e legítimos, que já o antecederam na espiritualidade, ou então nos braços dos seus mentores e anjos espirituais, que nos seguem ao longo de toda a vida, nos intuindo, nos protegendo, nos amparando, para que nós andemos na senda reta, para que nós façamos o bem, para que nos encontremos, para que consigamos amar e sermos amados. Então nós precisamos atentar para estas coisas, porque elas são realidades que nós espíritas não podemos olvidar, não podemos esquecer ou fazer de conta que não é bem assim. Infelizmente, nos chegam muitos relatos de espíritos que eram espíritas quando estavam na Terra, mas que não viveram segundo os ditames da doutrina e que se encontram em situações escabrosas, dignas de piedade no mundo espiritual. Viram a luz aqui na Terra, mas viveram o tempo inteiro em sombras, e quando desencarnaram, levaram consigo as sombras que acumularam quando estavam na Terra. Então é importante refletirmos sobre isso. Tem uma coleção de livros recebidos,
se não estamos equivocados, por uma médium gaúcha muito antigo, chamada Se Eu Soubesse, pela médium Rose dos Anjos. Né? Provavelmente logo surgirá uma nova coleção, Eu Sabia. Essa coleção, Se Eu Soubesse, engloba relatos de espíritos que lamentam. Se soubessem da imortalidade, se soubesse da reencarnação, se soubesse que a vida continuava depois da morte, se soubesse como era assim na espiritualidade, se comportariam de forma diferente aqui na Terra. Só que está acontecendo de muitos nós espíritos, no qual eu me incluo junto, né? Está acontecendo de muitos de nós espíritas sabermos de todas estas coisas, mas não estarmos fazendo nada de diferente que as outras pessoas que nos cercam e que não sabem o que nós sabemos estão fazendo. O que nos iguala às mesmas. O Espiritismo tem que ser para nós um diferencial, porque representa a luz em meio às sombras. O Espiritismo para nós é um luzeiro a nos guiar em noite escura, apontando-nos a madrugada alvissareira da luz maior que nos aguarda mais além. Então é indispensável nos apropriarmos do conhecimento espírita para transformarmos a nossa existência e aprendermos a amar desde já. Porque não foi outra coisa que ensinou Jesus, senão o amor. Ele resumiu toda a sua doutrina nessa única palavra, de modo que nós não precisamos saber todos os evangelhos de cor e salteado, não precisamos saber todo o livro dos Espíritos, todo o Evangelho segundo o Espiritismo de cor e salteado, embora seja importante estudar esses textos, compreendê-los, mas se nós não tivermos amor, de nada nos servirá. Nós podemos saber as 1019 perguntas e respostas do livro dos Espíritos de cor, estar armazenadas em nossa mente, mas se nós não utilizarmos estas questões, os conhecimentos que elas trazem para o nosso bem e para o bem dos outros, de nada nos adiantará, não fará diferença para nós. Então é indispensável que aprendamos no nosso dia a dia a amar. E nós temos que começar a fazer isso dentro de casa. Quem não consegue amar as pessoas de dentro da sua casa, não vai conseguir amar as pessoas de fora dela. Essa é uma verdade que, infelizmente, as pessoas descobrem muito tempo depois, às vezes quando já abandonaram o seu lar, já abandonaram a esposa, já abandonaram o marido, já abandonaram muitas vezes filhos, pais, etc. Né? Nós, se não conseguirmos amar as pessoas que estão dentro do nosso lar, nós não vamos conseguir amar de verdade ninguém que esteja fora dele. Né? Isso constitui uma realidade. Então fica a nossa fala como um convite para amarmos e sermos cada vez mais amados, nos orientando pelos princípios que a doutrina espírita nos traz, nos orientando pelos princípios evangélicos, que não envelhecem nunca, seguindo permanentemente atuais, devendo ser aplicados no nosso dia a dia, para que, em amando e sermos amados, possamos ir aos poucos solucionando os nossos dramas interiores, as nossas mágoas, diminuindo a nossa incúria, amainando o nosso ressentimento, aprendendo devagarinho a nos doarmos mais, a nos entregarmos mais aos outros. Né? Então, que este amor, que este amar e que este ser amado possa traduzir-se em mais paz para o nosso íntimo, em mais felicidade para a nossa vida, e mais bem-estar para todos nós. Agradecemos a generosa atenção de todos e rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos ama incondicionalmente, que nos ampare os passos, muitas vezes fraquejantes, na estrada da vida atual, da existência atual, nos guiando na senda da retidão, para que logremos
a vitória sobre nós mesmos e consigamos amar e sermos amados.